Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 5. Gente, hoje é um dia de festa, dia de alegria. Essas músicas que foram entoadas aqui têm muito a ver com o momento da vida de Davi, em que ele experimentou a bondade de Deus na sua vida, a provisão de Deus, a proteção de Deus. Deus realmente foi escudo e proteção na vida de Davi. Pois agora, em segundo livro de Samuel, capítulo 5, enfim, Davi é coroado rei sobre todo Israel. Depois de toda a luta, dificuldades que ele enfrentou, que a gente vem acompanhando essa grande saga da vida de Davi, a gente lembra que ele foi ungido por Samuel aos 15 anos, 14, 15 anos de idade. E daí começou aí a oportunidade, servir, trabalhar, batalhar, e começou também um tempo de perseguição e luta, e só terminou com a morte de Saul, e Davi já estava com 30 anos. E daí vimos que ele começa a reinar em Judá, só na tribo de Judá, por 7 anos e meio. Mas agora, no capítulo 5, Davi vai ser ungido rei sobre todo Israel. Gente, para pensar comigo, é uma vida. 22 anos, do dia em que Samuel ungiu ele rei, para o cumprimento da palavra de Deus. Não foram 22 dias, não foram 22 horas, foram 22 anos. Era um garoto, um adolescente, né? um Isaac, para com 22 anos depois, ele já estava com 37 anos e meio para 38 anos, assumir realmente todo o reino de Israel. Então, segundo Samuel capítulo 5, versículo 1 diz assim: então, todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liderava o exército de Israel, e o Senhor lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel, será o líder de Israel. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, que maravilha, ó Deus, poder ver a caminhada de fé, a caminhada, as lutas na vida de Davi, e ver tantos paralelos com a nossa própria vida, com a nossa própria história, e tirar lições preciosas da Tua graça, da Tua intervenção, da Tua soberania. Temos aprendido, ó Deus, sobre o Teu cuidado, o Teu amor, temos aprendido a confiar, a aguardar, a perseverar, ó Deus, em fazer a Tua vontade. Tem sido muito instrutivo, ó Deus, aos nossos corações. Quantas advertências temos aprendido aqui, também com as falhas dos personagens no decorrer das histórias bíblicas, daquilo que devemos evitar, daquilo que também estamos suscetíveis por causa da nossa natureza pecaminosa e que devemos, ó Deus, realmente recorrer ao Senhor e buscar no Senhor, mantermos firmes, ó Deus, a nossa caminhada contigo. Muito obrigado, meu Pai. E hoje, ó Pai, pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração. Assim nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Deixe o seu dedo por um tempo aí no 2 Samuel e venha comigo para o Salmo 18. Salmo 18 foi escrito por volta desse período em que Davi, tem até um título aí no Salmo 18, que não é nosso, não foi posterior, foi realmente inspirado, faz parte do livro. Salmo 18 começa com um título, mostrando a época, o período em que esse salmo foi escrito, e diz assim: ao regente do coral, salmo de Davi, servo do Senhor, ele entoou este cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul, e cantou. Eu vou ler algumas partes. Por exemplo, versículo 1: eu te amo, Senhor, tu és minha força, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador, meu Deus e o meu rochedo, meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou dos meus inimigos.
Vamos para o versículo 16, versículo 16. Dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me de águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, por causa de minha inocência me restaurou. Pois guardei os mandamentos do Senhor, não me afastei de meu Deus para seguir o mal, cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei os seus decretos. Versículo 25 e 26, aos fiéis te mostras fiel, e aos íntegros mostras integridade, aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Versículo 30, o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor se cumprem, Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Versículo 32, Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Versículo 43, tu me livraste de meus acusadores e me puseste como governante das nações, povos que eu não conhecia, agora me servem. Do 46 até o final diz assim, o Senhor vive, louvada seja minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem o mal, sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários. Tu me mantém em segurança, fora do alcance de meus inimigos, de homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações, sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes para sempre. Convido você a depois ler o Salmo com tranquilidade em casa, o Salmo completo. Eu destaquei algumas partes que dão grande ênfase em toda essa história que nós acompanhamos aqui meticulosamente, desse desenrolar, essa grande trama para que Davi chegasse a ser rei. E aqui nós vemos nas palavras dele a gratidão, Davi reconhecendo, eu não cheguei aqui no trono, com a coroa na cabeça, pela minha força, pela minha capacidade, pela minha inteligência, não, ele devota toda a sua gratidão a Deus. Ele honra ao Senhor e diz, é o Senhor, foi o Senhor que me ungiu, foi o Senhor que me conduziu, foi o Senhor que me protegeu, foi o Senhor que me sustentou, foi o Senhor que me deu força, foi o Senhor, o Senhor, o Senhor. Que coisa maravilhosa. Tem muita gente que quando chega numa posição, num status melhor, esquece as pessoas que os ajudaram, a família, a mãe, o pai, a esposa, os amigos, esquece de quem estendeu a mão, quem acolheu quando ele não era nada, e fica arrogante, prepotente, olha só o que eu consegui a minha força, eu. Davi não faz isso, ele devota a sua vitória, a sua posição, tudo o que ele conquistou, ele diz, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Davi está feliz, ele está louvando ao Senhor, ele está honrando ao Senhor. Veremos também que no final da vida de Davi, ele faz a mesma coisa, ele termina a vida dele, tem alguns altos e baixos na caminhada, mas ele termina a vida dele celebrando ao Senhor, glorificando a Deus. Isso é um exemplo para nós, isso é um modelo para a nossa vida. Qual é a grande ideia então desses versículos que nós lemos em 2 Samuel 5, de 1 a 5? O rei, aquele que é segundo o coração de Deus, foi coroado. Só que tem um detalhe aqui muito bonito, ele não é só coroado como rei de Israel, mas ele unifica a nação. Semana passada nós vimos, tristemente, que os primeiros 4 capítulos da história aqui de 2 Samuel,
É um período em que o reino de Israel está dividido. Davi está reinando sobre Judá e Isbosete reinando sobre as outras tribos. E houve guerra entre a família de Davi e a família de Isbosete por 7 anos e meio. E o contexto do capítulo 1 a 4 nós vimos morte, vingança, dor. E aprendemos que não vale a pena. Como Jesus diz em Mateus 12, 25, uma casa dividida não subsiste. Israel estava vivendo um momento muito triste. Mas aqui em 2 Samuel 5, versículo 1, começa com um então. O capítulo 4 falou sobre a morte de Isbosete. Entre a morte dele, Isbosete reinou por 2 anos. Só que Davi ainda ficou reinando sobre Judá 7 anos e meio. Então ainda passou mais 5 anos e meio. Do último versículo do capítulo 4 para o primeiro versículo do capítulo 5. Então, eu acho curioso, porque o texto não explica muito o porquê que a coisa mudou. Não explica, não diz que um anjo apareceu, não diz que um profeta falou, simplesmente, então, dentro do tempo de Deus, da maneira de Deus, não foi por causa de uma incursão militar de Davi, com seus soldados indo em cada tribo, prendendo as pessoas, impondo com mão de ferro, não. O texto simplesmente começa com um então. Eu fiquei curioso, né? O que aconteceu? O texto não diz. O texto não diz. Mas eu tenho uma convicção, que esse então está nas mãos de Deus. É esses entões que a gente espera na nossa vida. Alguma situação que você está orando e não acontece, você já tentou lá atrás, já fez isso, fez aquilo. De repente, então, cai a ficha. Já viu aquele filho rebelde, coração duro, que você fala, puxa a orelha, fala, e de repente você já não fala mais, e então cai a ficha, e esse filho volta, pai, perdoa, me desculpa, você fala, caramba, é meu filho mesmo? Cara, acho que os extraterrestres abduziram meu filho, colocaram outro aí, não é ele, né? Ou alguém que você fala do evangelho, uma pessoa dura, e que reclama e fala mal, como um Saulo que perseguia a igreja, então, fala, cara, que é isso? Gente, esses entões da vida são maravilhosos. E esses entões da vida não estão no nosso controle. Não sou eu e você que administramos esse então. É soberania de Deus, é o tempo de Deus, é o modo de Deus, é o momento de Deus, é a hora de Deus. E é assim que começa esse versículo. Então, todas as tribos vieram a Hebrom. Olha que legal. É muito bom, né? Qual o propósito disso, né? A gente reconhecer que aquele que foi escolhido e ungido pelo Senhor, agora reina segundo a vontade, o tempo e o modo de Deus. Esse então poderia ter sido 5 anos e meio antes, logo que Isbosete morreu, mas não foi. Depois da morte do filho de Saul, ainda mais 5 anos, para que esse então acontecesse. Mas aconteceu. E qual o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês? É que a nação agora está unida sob o domínio de Davi como um só povo. No versículo 1, capítulo 5, versículo 1, diz que todas as tribos de Israel se reúnem, eles vieram juntos, todas as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, vêm agora junto, de mãos dadas. Gente, depois de 7 anos e meio, a família de Davi guerreando com as outras tribos, intrigas, confusão, agora eles estão de mãos dadas para coroar Davi como rei. E eles vão declarar no versículo 1, nós somos do mesmo povo, nós somos do mesmo povo e da mesma raça. Depois eu vou fazer um comentário sobre esse texto, mas por enquanto fica com isso. As tribos vieram, as tribos é que disseram. Davi não falou nada ainda, Davi está quieto. Eu fico imaginando Davi, devia estar tomando um caldo de cana, alguma coisa, e de repente começa a vir um pessoal lá, é inimigo? Não, estão armados não, é guerra? Não, peraí, parece o pessoal de Efraim, é de Gade, é de Dan, tem um pessoal, é só os tribos.
Eles vieram, o que vocês têm para dizer? Queremos que você seja o nosso rei. Gente, é impressionante isso. Quem fez isso? Deus. Deus move os corações das tribos, da nação, com uma única intenção. As tribos estão reunidas agora não mais para lutar, para brigar, para disputar, para se vingar, mas para se conciliar, para se unir. Que momento lindo dessa nação, que reunião linda, que encontro maravilhoso do povo de Deus, que nos últimos 7 anos estavam brigando entre si. Gente, não tem coisa mais linda do que a reconciliação. É triste quando tem alguma desavença na família, com alguém, uma briga, a gente pisa no calo de alguém, magoa o outro, fala uma bobagem, né? A gente é tolo, a gente magoa, a gente é magoado, esse negócio feio. A gente não espera que isso aconteça. Mas há algo lindo quando tem a restauração. É como Deus fez conosco. Nós nos rebelamos contra Deus, mas Deus veio por meio de Cristo nos reconciliar com Ele. E quando nós vemos essas histórias que falam sobre essa reconciliação, esse retorno, quando o povo diz, nós somos o mesmo povo, somos a mesma raça, nós somos uma família, nós somos povo de Deus. As pequenas diferenças ficam de lado, a nossa identidade prevalece. Olha só a volta aí, tem gente de todo tamanho, toda idade, né? Olha aí, pode olhar um pouquinho aí rapidinho, isso, olha aí em volta, olha só. Essa turma que está perto de você aí, esse pessoal aqui que tem o Senhor Jesus no coração, nós somos parte de um mesmo povo, a mesma raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos a nossa família sanguínea, que é muito, a Bíblia fala muito sobre isso, honrar pai e mãe, cuidar, e a Bíblia prima muito por isso. Mas também a Bíblia fala que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nascemos de novo, nascemos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 fala que nós agora temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Romanos 8 vai dizer que agora o Senhor Deus tem muitos irmãos. Jesus é o irmão mais velho. Jesus agora tem muitos irmãos, uma grande família. E agora o povo olha um para o outro, apesar das tribos, apesar das diferenças, territórios diferentes, eles agora declaram, nós somos um só povo, nós somos uma só raça, nós somos uma só igreja, nós somos uma só família em Cristo Jesus. O povo está unido. Enfim, o povo de Deus está dando as mãos. E essa unificação, ela é respaldada em 2 afirmações muito lindas. No versículo 2, eles vão dizer que no passado Saul era o rei, mas era Davi que liderava o exército. Mas aí a segunda parte do versículo fala, mas o Senhor lhe disse, você será o pastor do meu povo Israel, será o líder de Israel. Anote isso, o Senhor disse, o Senhor falou. Eles afirmam que reconhecem a palavra de Deus. De algum modo, Deus despertou na mente e no coração dessas pessoas, depois de 7 anos e meio, a palavra que o Senhor tinha pronunciado a respeito de Davi. Parece que isso ficou esquecido por um tempo, parece que ficou perdido durante o reinado de Saul. Aliás, Saul tentou apagar essa promessa de Deus, tentou rasgar isso, tentou apagar da história. Mas o Espírito Santo preservou na mente e no coração dessas pessoas. E eles lembraram o que Deus disse. A palavra de Deus não volta vazia nunca. A promessa de Deus não se perde na história, no tempo. Homens maus, pessoas violentas não podem quebrar as promessas de Deus, não podem mudar o tempo de Deus, não podem torcer a vontade de Deus. Se o Senhor disse, está dito. Se o Senhor falou, está falado. Por mais que as pessoas finjam que não estão ouvindo, finjam que não querem ver, querem dar as costas para Deus, querem desprezar a palavra de Deus e queimá-la.
Essa é uma palavra espiritual, essa é uma palavra eterna. E então Deus fez aquele povo lembrar do quê? O que o Senhor disse. Lembrar o que o Senhor falou. Essa breve afirmação não pode passar desapercebida, principalmente se lembramos as circunstâncias da coroação do primeiro rei. Lembra quando Saul foi ungido rei? O povo estava empolgado para ter um primeiro rei. Qual era a motivação? Não era a palavra de Deus. Lembra quando eles viraram para Samuel e disseram: nós queremos um rei como as outras nações. Quem que eles estavam ouvindo? Era Deus? Não. Na primeira coroação, o povo estava ouvindo quem? Ouvindo as nações. Eles estavam olhando para quem? Para a palavra de Deus? Não, para os povos. O que eles desejavam no coração? Um rei segundo o coração de Deus? Não, o que eles queriam? Um rei como as outras nações. Mas agora, nesta nova coroação, nós vemos uma atitude, uma motivação totalmente diferente. Nós queremos aquele que o Senhor escolheu para reinar. Nós queremos um rei segundo o coração de Deus. Nós queremos aquele que o Senhor apontou. Gente, é um outro momento, é um novo povo. Enquanto naquele primeiro momento o povo exigiu que Deus fizesse a vontade do povo, agora o povo se sujeita para que a vontade de Deus prevaleça. Parem de gritaria, parem de brigar. Que reine sobre nós o rei que Deus escolheu. A gente sabe que a gente tem estudado 2 Samuel, 1 e 2 Samuel, com o tema principal, a semente do reino messiânico. E nós sabemos que Deus tem um grande rei, que reinará visivelmente sobre todas as nações. E o nome dele é Jesus. E as nações se opõem a isso. Os grandes reis e autoridades, muitos dão as costas para ele, desprezam, não fazem conta dele. Mas a seu tempo, o Senhor Jesus virá reinar poderosamente. Aliás, o reino de Cristo já está inaugurado, já está acontecendo. É um reino espiritual, porque o Senhor tem súditos, verdadeiros súditos, espalhados em toda a terra, homens e mulheres, jovens e velhos, cidadãos do reino de Deus, e que estão submissos ao senhorio do Rei Jesus. Mas a palavra de Deus diz que na sua segunda vinda o Senhor Jesus virá com um cetro poderoso, e Ele vai reinar sobre todas as nações, e toda raça, tribo, língua e nação se prostrará diante dEle e declarar que Ele é Senhor. Eu não sei quando vai ser esse então, mas logo chegará esse dia. Curioso que aqui nós não temos uma eleição, como nós temos aqui no Brasil, né? Urna eletrônica, essas coisas, né? Mas claramente o texto deixa claro que o povo não está recebendo Davi como rei por uma imposição, goela abaixo, contra a vontade. Eles estão ali reconhecendo claramente a vontade de Deus. Eles não foram arrastados com algemas e correntes para Jerusalém, para Hebrom, para declarar Davi rei. Eles foram andando livremente, confiando que lá encontrariam aquele que o Senhor escolheu para reinar. Então eles estavam com o coração quebrantado, um coração dependente de Deus. Toda a nação agora está erguendo uma só bandeira. E sabe qual é a bandeira? Não é a bandeira da tribo de Judá, não é a bandeira da família de Davi, não é a bandeira de Davi, é a bandeira da obediência. É a bandeira da obediência. Quando eles declaram: nós estamos aqui para coroar você, Davi, como rei, porque Deus disse, eles estão dizendo: nós estamos aqui para obedecer a Deus. Quando o povo de Deus se une para obedecer a Deus, o povo de Deus experimenta as maiores maravilhas da graça de Deus em suas vidas. Quando a sua família dá as mãos, lá na sua casa, papai, mamãe, filhinho, irmãozinho, irmãzinha,
para buscar e fazer e obedecer à vontade de Deus, vocês vão experimentar as maiores maravilhas do poder de Deus em suas vidas. Não tem coisa melhor do que viver em obediência ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente obedece ao Senhor, a gente experimenta na nossa vida o melhor que Deus planejou para as nossas vidas. Eu sei o que penso, que pensamentos tens de vós, pensamentos de bem e não de mal, de fazê-los prosperar. Hoje pela manhã o André nos advertiu, cuidado, não queira escrever a sua própria história, não queira arrancar a caneta da mão do Senhor e escrever o que você quer. Viva a vontade de Deus, viva o propósito de Deus. E como é que a gente experimenta isso? Pela obediência. Aí alguém vai dizer, pastor, eu nem sei toda vez o que Deus quer da minha vida. Eu vou te dizer uma coisa, a maior parte das coisas que você precisa saber estão sim, claramente nas Escrituras. Tem também aquelas coisas que não estão especificamente reveladas. Por exemplo, o RG de quem você vai casar não está lá na Bíblia não. Vai ler 10, 300 vezes, Senhor, com quem eu vou casar? Vou ler aqui o RG, tipo sanguíneo, não está lá. Aquele emprego, às vezes, você não sabe. Mas quando você está caminhando um caminho de obediência, aquelas coisas mais claras da palavra de Deus, então o Espírito Santo vai confirmar no seu coração essas outras coisas que parecem encobertas. As coisas encobertas, Deus revela na intimidade. As coisas encobertas, Deus só revela na intimidade. Tem gente que não quer intimidade com o Senhor, mas quer saber das coisas encobertas, não vai saber jamais. Ande em obediência e você cultivará a intimidade com o Senhor. E essas outras coisas, Deus vai revelar na caminhada. E é isso que o povo de Deus está fazendo aqui. Eles estão levantando uma bandeira, a bandeira da obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, só a palavra de Deus pode trazer paz para o povo de Israel. Só a palavra de Deus pode trazer paz para a nossa igreja, para os nossos lares, para a nossa família, para a nossa nação. Só a palavra de Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Só há felicidade em Deus e na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é perfeita para conciliar os corações num só propósito, numa só direção. É a palavra de Deus. Então, marca isso nesse versículo 2. O Senhor disse. Manda quem pode? Obedece quem tem juízo. O Senhor disse que você seria rei e nós estamos aqui para ungí-lo rei. E no versículo 3, a nação e Davi estabelecem uma aliança. E essa aliança é na presença de Deus. Fala que ali em Hebrom, o rei Davi fez uma aliança, um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel. E elas o ungiram rei de Israel. Fizeram uma aliança, novamente, diante do Senhor. Gente, é um versículo muito breve, versículo 3. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor, com todas as autoridades de Israel, e eles ungiram o rei de Israel. Então, é assim, né, na minha medíocre avaliação, podia ter mais detalhes, né? A gente acabou de testemunhar agora recente, um rei sendo coroado, né? Não sei lá quantos bilhões de euros gastaram lá, de dinheiro, né, de dólares e tal, né? Gastaram uma grana, fizeram um negócio assim, autoridades e ritual, e entra com o negócio, e tira lá, e põe, pá, né? Aqui parece que é uma coisa tão rápida, né? O texto diz que eles fizeram uma aliança, eles fizeram um acordo, selaram um testamento diante do Senhor. Gente, sinceramente, eu quero desafiar vocês junto comigo a fazer uma coisa muito louca aqui. E imaginar uma cerimônia de coroação. Para um pouquinho aí, imagina uma cerimônia de coroação. As pessoas organizadas, as pessoas bem arrumadas, perfumadas,
os repórteres tirando foto, helicóptero, o pessoal fazendo selfie, desse jeito, né? Mulherada desfilando com vestido novo, né? Aquele negócio chique, né? O pessoal, os homens tudo de paletó. Então, assim, aquele negócio chique. Era uma aliança formal, era um acordo, um compromisso mútuo. Agora eu quero voltar no versículo 1. O versículo 1 diz que quando eles se apresentaram diante de Davi, eles falaram assim, ó, somos do mesmo povo e da mesma raça. Interessante esse versículo, porque no original não é a palavra povo nem raça que está aqui, é osso e carne. A palavra que aparece aqui no original é nós somos do mesmo osso e da mesma carne. Sabe onde nós encontramos essa mesma expressão? Em Gênesis, volta lá comigo, Gênesis capítulo 2, no primeiro casamento da Bíblia. Gênesis capítulo 2, no primeiro casamento, versículo 23. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aqui que aparece a primeira vez. Esse versículo aqui em Gênesis 2, ele representa naquela cerimônia de casamento, a primeira cerimônia de casamento, linda, no Jardim do Éden, né? O pessoal às vezes faz o casamento aqui, põe flores, acho que o pessoal quer retratar o Jardim do Éden, o primeiro casamento, por isso, né, Lília? Lília gosta das flores aí, Valquíria, cadê Valquíria? O pessoal gosta de flor para todo lado, então a imagem do primeiro casamento é esse. E Deus é o pai de Adão, é o pai de Eva, ele é o pastor, ele é tudo ali, né? E está tendo uma cerimônia de casamento. Adão e Eva estão casando no Jardim do Éden. E até aquela cena, né? É bonita, parece que Adão está de pé lá, né? Gui, se prepara, Gui, haja coração. E aí diz que Deus trouxe a mulher, parece que tem um desfile. Adão fica lá de boca aberta, fica admirado. E aí, às vezes, alguns passam por esse versículo de Adão falando, acham que é só uma mera poesia maluca, né? A poesia do açougueiro, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Não é uma poesia. Isso aqui não é uma poesia, é poético, mas não é mera poesia. É um voto. O momento mais importante do casamento não é o tamanho do véu da noiva, não é a quantidade de flor, não é o tamanho do banquete que vai servir ou não depois, não é a quantidade de gente que está assistindo o casamento. O momento crucial do casamento é o momento dos votos. É quando um diz para o outro, diante de Deus, o seu compromisso. Esse é o momento mais importante do casamento. O pastor prega, o pessoal canta, alguém fala alguma coisa, mas o momento importante, que sela o casamento, é quando cada um, eu prometo. É quando eles dizem sim. E agora, lá em 2 Samuel, capítulo 5, aquelas autoridades de Israel pescam aqui de Gênesis 2, essa afirmação desse voto, desse cerimonial, desse matrimônio, lá no Jardim do Éden, naquele ambiente perfeito, sem pecado, puro, diante de Deus. Eles pegam aquele voto e transportam para cá. E eles revivem a mesma cena. Deus e agora pessoas comprometidas, agora o rei e o seu povo. E eles dizem, osso do meu osso, carne da minha carne. Eles estão fazendo um voto poderosíssimo, assumindo um compromisso muito profundo. É um pacto firmado diante de Deus, aos moldes da palavra de Deus, com um caráter permanente, com um caráter irrevogável. A nação agora está unida, e ela está unida com o seu rei, como uma só carne, como um só corpo. Percebe a semelhança desse voto?
com a aliança que Cristo estabelece com a igreja. Nós também, quando cremos em Cristo e nos rendemos a Ele, nós também entramos em aliança com o Senhor. A Bíblia chama a igreja como noiva de Cristo. Estamos nos casando com Jesus. Estamos entrando num pacto permanente com o Senhor. Esse mesmo Deus que lá em Malaquias vai dizer, capítulo 3, que odeia o divórcio. É um Deus que usa a figura do casamento, a figura do matrimônio, desses votos, como um selo de unidade entre Cristo e a igreja. Um casamento eterno, um casamento para sempre. É nesse tom, é nesse momento magnífico, na instituição da monarquia em Israel. Essa monarquia que é a semente do reino messiânico. É com esse tipo de voto que é estabelecida a semente do reino messiânico. Gente, é maravilhoso. Porque hoje a gente olha a história inteira e sabe que esse evento aqui de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 5, está diretamente ligado com 2000 anos depois, com Jesus Cristo. E está ligado agora 2000 anos depois comigo e com você. Está tudo amarrado, entrelaçado e preso numa mesma visão de graça, misericórdia e união dos planos de Deus para comigo e para contigo. Gente, que maravilha! Esse é o nosso Deus. Essas histórias não são eventos soltos, perdidos, uma coxa de retalhos, mas é um grande quadro, com pinceladas perfeitas da graça de Deus. E nesse quadro, a minha história e a sua história estão ali também. Esse Deus que entra em aliança com o seu povo, esse Deus que deseja que o seu povo tenha um compromisso saudável e na sua presença. Esse Deus que abençoou o casamento de Adão e Eva, esse Deus que abençoa hoje o casamento de homens e mulheres que diante dele assumem um compromisso, um voto de fidelidade diante do Senhor, que Deus abençoa. É o mesmo Deus que estava naquele dia abençoando aquela nação, naquele voto, naquele pacto que eles estavam fazendo diante de Deus. E é isso que diz no versículo 3, eles estavam ali, eles fizeram um acordo, fizeram uma aliança diante do Senhor. Eu vejo aqui essa afirmação mostrando que aquele pessoal estava com atitude agora, não mais como da primeira vez. O que Deus disse para Samuel? Não fique bravo, não fique triste. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Agora, outro cenário, outra atitude, outra motivação. Eles vão selar essa aliança diante do Senhor. Aqui vai um princípio muito importante para mim e para você. Não saia por aí fazendo acordos e contratos à revelia, longe de Deus, sem considerar a vontade de Deus, sem buscar o propósito de Deus. Não faça isso. Submeta tudo à autoridade do Senhor. Submeta tudo à vontade do Senhor. Antes de você dizer sim ou não, antes de você assinar um contrato, coloque aquilo diante de Deus. Faça os seus acordos, os seus contratos diante do Senhor. Sabe por quê? Os acordos e contratos devem ser permanentes, mas eu e você, por causa da nossa natureza pecaminosa e limitada, somos inconstantes. Eu e você dependemos da graça e da mão de Deus para preservar os contratos que nós assinamos. Nós dependemos, um casal para permanecer casado precisa da graça de Deus, do auxílio do Senhor, da força do Senhor, da capacitação do Senhor, porque eu não posso ter certeza de que daqui a 10 anos, 15 anos, eu vou manter o mesmo coração, porque nós somos dados ao pecado, à falha de caráter. Mas diante de Deus nós estamos dizendo: Senhor, por favor, me ajuda na minha fraqueza. Senhor, me ajuda a manter a minha fidelidade no meu casamento. Senhor, me ajuda a manter meu compromisso. Senhor, me ajuda a não desviar os meus pés.
Por isso, todo contrato, todo voto que fazemos, devemos fazer em total dependência do Senhor. Porque só Ele sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos. Nós não sabemos. E aqui o povo de Israel, reunido, estão diante do Senhor, fazendo essa aliança. Imaginou a cerimônia? Que cerimônia linda. Que momento maravilhoso. E o texto então resume, versículo 4, que Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Havia reinado 7 anos e 6 meses em Judá, e agora em Jerusalém reinou mais 33 anos. 33 anos. Então, os paralelos de textos, né, por volta da idade que Jesus morreu. 33 anos, 40 anos, abençoados por Deus. Conclusão. Davi, o jovem pastor, agora após uma escola de 22 anos, está reinando sobre todo o povo de Israel. O povo de Deus agora está unido sobre uma única bandeira e sob a liderança de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Que maravilha! Esse é um momento maravilhoso. Esse é um momento que a gente está esperando desde lá de começo de Samuel, né? O momento em que Davi é coroado rei. O momento em que a promessa de Deus se cumpre. Que momento maravilhoso. Deus cumpre a sua palavra. Que implicações, além das que eu já mencionei durante a pregação, eu gostaria de destacar. Primeiro, a unidade é uma marca do povo de Deus. E hoje, sob a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo, nós também temos que entender que devemos preservar a nossa identidade como povo de Deus. Isso é maravilhoso, né? Aquilo que nos une é maior do que os detalhes que tentam nos separar. Segunda implicação, o cumprimento da palavra de Deus na vida de Davi aconteceu 22 anos depois. Isso nos encoraja a aguardar com esperança o cumprimento de todas as promessas do Senhor. 22 anos é tempo, Bahá'í, mas aconteceu. É muito tempo para nós, que somos limitados, temporais, mas na perspectiva de Deus, não demorou. Foi exatamente na hora certa. Então agora também, quando lemos as promessas de Deus, estudamos a palavra de Deus, nós devemos também nutrir no nosso coração a convicção de que logo um então acontecerá. Então o Senhor fará. Uma outra implicação é que o pacto de unidade e fidelidade diante de Deus deve ser visto como uma aliança irrevogável. E como eu já apliquei aqui, o casamento, por exemplo, é um desses pactos irrevogáveis. Um outro pacto irrevogável que eu penso é a sua confissão cristã. Quando você diz que creu no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, testemunha isso por meio do seu batismo, você está entrando numa aliança pública diante de Deus com o Senhor Jesus. Aplicações para a nossa vida. Queria fazer uma primeira aplicação, pensando nesse contexto de povo de Deus. Davi como um líder da nação. A gente aqui na nossa igreja, nós temos eleição de pastor, de presbítero, de diáconos, né? Eu penso o seguinte, que o povo de Deus, sob a orientação da palavra de Deus, deve reconhecer aqueles que exercem liderança, sob a determinação de Deus no meio do seu povo. A gente vê aqui, em Israel, Deus estabelecendo um rei, e Deus também estabelece hoje no meio do seu povo autoridades, e isso é muito bom. E nós devemos orar por essas autoridades, devemos zelar por elas, e devemos buscar no Senhor, que dia a dia o Senhor levante novos líderes em nosso meio. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, que quem deseja, almeja o episcopado, uma excelente obra almeja. Lá em Efésios vai dizer que o Senhor Jesus estabeleceu pastores, mestres, evangelistas, para conduzir a igreja à maturidade e à excelência em Cristo Jesus. Então, assim como a nação de Israel teve um rei designado por Deus, a igreja hoje, o povo de Deus, também tem. E a igreja, como povo de Deus, naqueles dias, sob a orientação da palavra de Deus e o testemunho de Deus, deve reconhecer esses líderes designados por Deus. Isso é uma primeira aplicação. A gente não fala muito sobre isso,
mas é uma realidade contundente e necessária da vida da igreja, é reconhecer suas autoridades, sua liderança como enviados do Senhor. E a palavra de Deus tem todos os critérios, as normas ali para fazer essa avaliação. Segunda coisa que eu gostaria de aplicar também, pensando nesse contexto de povo de Deus, ali não houve uma eleição, mas houve uma participação congregacional. Estavam todos reunidos, não foi um ou outro que foi lá decidir, não foi Davi que se colocou como rei, eu sou o rei. O povo, as tribos, estavam todas representadas na designação ali. Então, isso é unidade, necessariamente não significa unanimidade, no caso ali foi uma unanimidade, mas nós vemos aqui uma unidade, um esforço para preservar a paz e cooperação como povo de Deus. Isso é um princípio muito bonito. Depois de 7 anos, as famílias brigando, agora nós temos o povo de mãos dadas, não mais de mãos fechadas, mas de mãos estendidas, não para golpear, mas para acolher. Isso é lindo, e nós como uma igreja e povo de Deus, temos que nutrir isso. Paulo vai escrever em Efésios capítulo 4, preservem a unidade de espírito que há entre vós, porque vocês são um só povo, um só Deus, um só evangelho, um só batismo, uma só fé. O momento glorioso da coroação de Davi foi um momento de unidade. Nós também devemos sempre buscar a unidade, a cooperação, trabalharmos juntos, superar pequenas diferenças, aprender a tolerar pequenas falhas, porque o amor cobre multidão de pecados. Aprender a reconciliar, ao invés de viver aquilo que nós vimos nos primeiros 4 capítulos, brigando, se vingando, matando, não, é conciliando, é cooperando, é ajustando. Isso deve acontecer também nos nossos lares, nas nossas famílias. É em unidade, é em paz que se constrói uma família feliz. E uma terceira aplicação, gostaria de fechar com essa ideia do compromisso e fidelidade que nós vimos no texto. O bom desenvolvimento da igreja, de um casamento, do povo de Deus, depende de membros fiéis com Deus e uns com os outros. Nós dependemos que todos vistam a camisa, para que a gente possa saber com quem contar. O Senhor nos chama, Ele nos busca, e Paulo vai dizer aos Coríntios, que o Senhor vai voltar, e o que Ele exige de nós é encontrar de nós, nos encontrar como dispenseiros fiéis, pessoas que foram fiéis ao chamado de Deus, fiéis na administração dos dons, recursos e capacidades que Deus nos confiou. E quando nós olhamos aqui esse povo fazendo essa aliança de compromisso e fidelidade, eu penso que nós temos ocasião hoje também, de uma forma muito prática, a aplicar, renovar nosso compromisso e fidelidade com o Senhor. Às vezes as ocupações da vida, as preocupações desse mundo, como Jesus diz, da semente que cresceu no meio dos espinhos, a preocupação das riquezas, o mundo à nossa volta, nos impede de dar frutos, porque não estamos conseguindo focar totalmente no nosso compromisso com o Senhor. Então sempre é tempo de renovar nosso pacto, nosso voto, nossa aliança com o Senhor. Quero encorajar também os casamentos, marido, mulher, esposa, casados há 10, 15, 20, 2 anos. Que tal rever o pacto, a aliança que você assumiu com o seu cônjuge há tanto tempo atrás? Ver o que você proferiu, assumiu de compromisso diante de Deus. Quem sabe hoje é tempo de renovar esse voto. Quem sabe essa semana alguns casais precisem marcar um jantar à luz de velas. Olha, fica a dica. Um jantar à luz de velas e relembrar. Cuidado para não tornar isso um momento de briga e conflito. Talvez seja um momento de pedir perdão e tudo mais, mas que seja um momento não de ficar reclamando do passado, mas na perspectiva de olhar para o futuro e renovar os votos daqui para frente. Eu quero, meu amor, reafirmar esse compromisso com você.
E eu gostaria que você também fizesse isso diante de Deus nesse momento, com respeito à sua fé com Deus. Quando você aceitou Jesus, foi uma festa, foi uma alegria. Quando você deu seu testemunho, sua profissão de fé pelo batismo, foi emocionante. Mas como é que está o seu compromisso, o seu serviço, o seu envolvimento com o Senhor hoje? Como é que está o seu compromisso devocional, de leitura, de oração? Como é que está isso hoje? Eu gostaria que você tivesse um momento para renovar esse voto com o Senhor. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Se coloque diante de Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que momento maravilhoso na vida de Davi e na vida da nação de Israel. Foi bom para ele, foi bom para todo mundo. E que lindo ver agora o povo e o seu rei diante do Senhor, estabelecendo seus compromissos, seus votos, sua aliança, sob a aprovação de Deus, sob a autorização da palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Ah, Deus, que momento maravilhoso. Aos nossos olhos, Senhor, devo confessar que parece que demorou, mas nós confiamos que foi na hora certa. Pois o Senhor nunca falha, o Senhor nunca se atrasa, o Senhor não cochila, o Senhor não dorme em serviço. A seu tempo, toda a Tua palavra se cumpre em nossa vida. Por isso te louvamos, ó Deus, por esse momento maravilhoso que nós testemunhamos da história de Davi e do povo de Israel. E trazemos, ó Deus, implicações diretas para a nossa vida hoje, como foram mencionadas aqui. E nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, para que também possamos desfrutar momentos gloriosos, cerimônias lindas como essa que imaginamos, ó Deus, na coroação de Davi. Nós também queremos ver momentos maravilhosos no casamento dos nossos jovens. Queremos ver momentos maravilhosos na nossa vida da igreja, no cotidiano, no relacionamento de fé de cada um dos seus filhos com o Senhor. Sim, ó Deus, queremos ver, ó Deus, essa maravilha, essa delícia se cumprindo e realizando na vida de cada um. Por isso, ó Pai, que nossos votos, que a nossa aliança, que o nosso pacto seja renovado diante do Senhor neste momento. E que assim, juntos como povo de Deus, possamos cultuar ao Senhor, nos devotar ao Senhor e levantar a bandeira da obediência e viver a Tua vontade. E que por Tua graça e misericórdia, ó Pai, o Senhor derrame sobre nossa igreja, sobre cada família aqui representada, sobre cada filho Teu assim consagrado, as mais ricas bênçãos. Que a paz do Senhor, a alegria do Senhor venha sobre o Teu povo, ó Deus. Como Davi escreveu naquele salmo: o Senhor foi meu refúgio, minha fortaleza, o Senhor me deu vitória, o Senhor me protegeu, o Senhor me ergueu, louvado seja o nome do Senhor. Sim, ó Deus, nós reconhecemos também que na nossa vida, tudo é obra do Senhor, ó Pai. Todo bem, todo dom, toda dádiva perfeita vem das Tuas mãos. Por isso te louvamos, te engrandecemos, como povo do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Vamos dar as mãos e vamos cantar essa música. É o Teu povo aqui reunido, aqui presente. A igreja do Senhor. Homens e mulheres, jovens e velhos, unidos pela mesma fé em Cristo Jesus, sob a mesma bandeira do Evangelho. Dê a mão.